Nós queremos dar as boas-vindas ao Padre Lucas Perosi Jorge, aqui nos estúdios da rádio Onda Viva. Que alegria a gente poder receber você. Você já veio outras vezes aqui nos estúdios da rádio Onda Viva, que é uma emissora da Diocese de Presidente Prudente, e a gente fica feliz de você retornar. E nós estamos celebrando, né, o ano vocacional instituído pelo Papa Francisco. É o terceiro ano vocacional, né, promovido pela Igreja, e a gente reza pelas vocações e rezamos em especial por você que desempenha uma missão tão importante em Kiev, na Ucrânia. E a gente seja bem-vindo. Muito obrigado. O Padre Lucas, ele, para quem não conhece, ele é de Álvares Machado, né? Ele se formou como padre missionário, pertencente ao caminho neocatecumenal, e ele já passou por diversos países em missão, e agora a missão dele é em Kiev, na Ucrânia, e ele está de férias. E eu convenci a estar aqui passeando nos estúdios, e ele topou dar essa entrevista tão legal, tão bacana. Você está de férias, né, Padre Lucas? Padre também tira férias? Tira, claro. Tem que tirar. Tira férias, e você chegou em janeiro e vai retornar que dia para a Ucrânia? Dia 8 agora. Quarta-feira. Quarta-feira. Você está na Ucrânia há quanto tempo? Na Ucrânia eu tô em todo esse tempo 20 anos. 20 anos. Vai fazer 20 anos agora. Vai fazer 20 anos. E de padre, quanto tempo você? 10. 10 anos de padre. Primeira vez que a igreja falou do ano vocacional, ou instituiu o ano vocacional, foi em 83, com o tema Vem e Segue-me. Né? Você sentiu o chamado há quanto tempo atrás? Oi, quanto tempo atrás eu não lembro, mas eu tinha 15 anos. 15 anos. E aí você foi para Brasília. Aí eu fui para Brasília, para o encontro de Brasília. De Brasília eu fui direcionado para um encontro na Itália, que é um encontro internacional, de onde eu fui enviado já. Fui direcionado ao seminário de Kiev. De Kiev. Hoje você tem uma paróquia lá? Sim. Qual é o nome da paróquia que você atua em Kiev? Assunção da Virgem Maria. Assunção da Virgem Maria. O segundo ano vocacional aconteceu em 2003 e teve como tema Avance para Águas Mais Profundas. Você tem avançado para águas mais profundas, tem feito uma experiência missionária em diversos lugares, e agora você está em Kiev, e você, mesmo numa situação de guerra, você tem cuidado dos paroquianos, das pessoas lá. E você me falou que você está com um grupo de jovens, né? Sim. E acompanha um grupo de jovens lá. Como é o seu trabalho com os jovens? Como funciona? Eu estou reunindo esses jovens, né? Porque, primeiramente, quando começou a guerra, as pessoas se foram da cidade, ficou vazia. Chegamos a ter 30 pessoas na paróquia só, que morava conosco. E depois de um tempo eles começaram a voltar. E agora voltando, quando apareceu bastante gente já na paróquia, eu comecei a reunir os jovens para poder ajudar, porque estava numa situação muito difícil, é um estresse muito grande. Então faço encontro com eles todo sábado, converso com eles, pergunto como eles estão, faço uma pequena catequese também. E quando é possível, sempre levo eles para algum lugar, como por exemplo, antes de ir para o Brasil, no começo de janeiro eu levei eles para as montanhas, com a ajuda de alguns irmãos da minha comunidade, também de Kiev. E levei eles para as montanhas para passear, para descansar, para ficar um tempo sem escutar sirene, sem bombas voando, sem barulho de bomba explodindo, e ficar um tempo tranquilo, né, para poder relaxar um pouco. Certo. O terceiro ano vocacional é esse que nós estamos vivendo, e traz como tema graça e missão. Você tem experimentado, você me disse numa conversa recentemente, que tem experimentado a graça de Deus nesse lugar que você atua, que é um ambiente de guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Você experimentou a graça de Deus? Conta um pouco para nós, na sua missão, o que é experimentar a graça? Uhum. Isso é uma coisa que realmente não se pode transmitir com palavras. E mesmo se eu fizer na melhor forma possível, a pessoa que
que não viveu isso, eu acho que não é capaz de chegar a entender. Porque é uma coisa muito grande que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Parece um absurdo, mas eu não erro em dizer que o começo da guerra foi o melhor tempo da minha vida. Porque eu experimentei coisas que eu nunca tinha experimentado. Viver na gratuidade. Viver o hoje. O amanhã não existe. O hoje de tarde ou de noite não existe. Existe só o agora. O agora, porque agora eu estou vivo. Então eu vivo a minha vida toda no agora, né? E tudo isso numa liberdade impressionante. Ninguém estava lá obrigado. Todos os que ficaram lá ficaram por própria decisão. Cada um tomou a própria decisão. Quando começou a guerra, o bispo fez um encontro com todos os padres e falou: quem quiser voltar para os países de origem, podem voltar. E não voltou nenhum, ficaram todos. E depois também o catequista da Ucrânia fez a mesma coisa. Todos estão livres. Os catequistas aqui responsáveis pelo Brasil, no caminho catecumenal do Brasil, também ligaram para mim, falando: pode dar um tempo também, né? E continuar a missão aqui no Brasil, você está muito tempo lá, depois você volta. Mas eu tinha a convicção dentro de mim que eu tinha que estar lá, que Deus me chamou, me colocou lá, me chamou para estar naquele lugar, através de palavras, de uma palavra que recebemos, através de fatos que recebemos. Isso me deu a convicção de que eu estou no lugar onde Deus queria me colocar. Por isso, essa graça é uma coisa que eu recebo, que eu não, que a pessoa recebe, mas que vem de Deus, mas que ninguém merece isso. Ninguém é capaz de, com suas próprias obras, alcançar isso. É um dom de graça recebido. Por exemplo, estávamos no meio da guerra, convencidos de que amanhã não vamos sobreviver, que vamos morrer, mas numa paz impressionante. Não existia a morte para nós. Tanto que eu falava, né, que eu estou convencido que amanhã eu vou para o céu. E era uma convicção muito grande. Tanto uma vez eu liguei para os meus pais para despedir dos meus pais, porque eu estava convencido. Numa adoração do Santíssimo, eu recebi dentro de mim foi uma coisa tão forte que amanhã você não sobrevive, amanhã você vai fazer Páscoa. Mas numa paz impressionante, uma tranquilidade, numa alegria e com os problemas ao redor, né? Isso nós falamos, que o Evangelho estava aberto, nós estávamos vivendo tudo o que falava o Evangelho. Essa que é a graça. Que nós não buscávamos nada, nós não procurávamos fazer algum serviço, ajudar as pessoas. É Deus que nos colocava, nos conduzia, né? Se quiser, eu posso até contar uma pequena história de um caso. Uma pessoa entrou dentro, isso era na Quaresma ainda, do ano passado, e nós temos a tradição lá de fazer como se faz o presépio no Natal. Na Quaresma se faz o sepulcro de Cristo, mas sempre se faz com uma encenação, nós fizemos, por exemplo, um edifício que foi bombardeado, ficou só os escombros, duas partes do edifício, né, da direita e da esquerda, e o meio não tinha nada. Então nós fizemos isso de isopor, pintamos tudo, e no meio desse edifício nós colocamos Cristo morto, deitado. E ficou. Um tempo apareceu uma pessoa que nunca tinha entrado na igreja, olhou aquilo e falou assim: essa aqui é a minha casa. Aí ele ficou tão emocionado que ele conversou conosco e falou que queria fazer um encontro dos padres da nossa paróquia com os sobreviventes deste edifício, naquela cidade. E ele fez esse encontro. Nós levamos ajuda humanitária. Ele reuniu todas essas pessoas debaixo do edifício, ou seja, o edifício estava um pouco atrás, né? E ele começou a falar com essas pessoas, falando: olha, eu vou poucas vezes na igreja. Nessa igreja eu nunca fui na minha vida. Eu entrei casualmente nessa igreja e vi. Ele fez uma foto do Santo Sepulcro, deu para as pessoas. Eu vi isso daqui. E esse é o nosso edifício. Eu falei: eu moro aqui. Vocês têm que ir conversar com os habitantes, as pessoas que moram nesse edifício. Por isso eles estão aqui. Ele ficou emocionado, olhou para nós e falou assim: fala para eles aquilo que vocês falam lá na igreja.
Aí nós começamos a anunciar a Cristo, anunciar o querigma. É uma coisa muito impressionante, porque o que nós falamos, nós temos que falar o que tem que ser anunciado. O amor de Cristo por cada um de nós. E uma coisa muito forte que eu fiquei com medo. Eu pensei que eles não iam aceitar porque quando se anuncia a boa notícia, tem que sempre anunciar o amor ao inimigo. E nós anunciamos o amor ao inimigo. E eles acolheram essa palavra. Por isso me impressiona muito. Você está debaixo do teu edifício, da tua casa, que já não existe mais, que você não vai poder morar lá. Está com problema social, porque a cidade não sabe onde colocar essas pessoas para morar. E ao escutar isso, eles acolhem essa palavra. E isso foi o que me chocou muito, né? Me deixou muito impressionado. Porque não somos nós que vamos fazer, vamos falar, tem uma pessoa sofrendo, vamos lá, né? Ajudar aquela pessoa. Mas é próprio Deus mesmo que nos pega e fala, vai lá, fala ali isso. Vai para outro lugar, fala isso daqui ali. É uma coisa muito impressionante, né? Você viveu experiências de graça na sua missão. A gente fica emocionado vendo o seu relato e a coragem que você tem, né, de dar testemunho em meio a essa situação. Nós estamos, como eu já disse, vivendo o ano vocacional e com o tema Graça e Missão. Você experimentou a graça, está experimentando a graça, está vivendo a missão. E o lema do ano vocacional é Corações Ardentes, Pés a Caminho, né? Fala para nós, assim, sobre o dia a dia da sua vida lá na paróquia, o que mais você faz e comenta também do seu irmão que está estudando para ser padre também lá. Uhum. O dia a dia, eu não sei como eu vivo isso, para mim não é uma coisa sobrenatural, eu não sei o que falar. É o dia a dia, nós vivemos a vida normal lá, né? A surpresa da vida. Né? Estamos vivendo a vida normal. Fazemos de tudo. Fazemos as missas, fazemos catequeses para as pessoas que têm, fazemos catequese de primeira comunhão, eu que levo também as crianças, eu que sou responsável desse grupo, né, de primeira comunhão. Depois tem catequese para crisma. É verdade que os grupos variam muito agora, porque nessa situação de guerra, às vezes tem 5 pessoas, crianças, às vezes tem 20. Então você nunca sabe. Às vezes uma criança está fazendo o curso de catequese para a primeira comunhão, depois os pais saem do país de novo para morar em outro lugar. Aí a criança já não continua. É tudo muito instável. Estamos continuamos com a ajuda humanitária, mas não como antes já, é uma coisa mais tranquila, sobretudo direcionado para os paroquianos. Dessa vez, porque já não aguentávamos distribuir ajuda humanitária para todas as pessoas que vinham, porque era muito trabalho e fisicamente era impossível. Depois cada presbítero, cada padre que está nessa paróquia, ele tem a sua própria comunidade que ele leva para frente também, no catecumenal. E fazemos o serviço da paróquia, que está em construção também. Estamos acabando de construir, fazendo as reformas que têm que ser feitas, os mantenimentos, e agora com o apagão também, que quase nunca tem luz, tem que arrumar um jeito de ter eletricidade na igreja, de ter internet na igreja, para que não somente para que nós vivamos bem, né? Mas que as pessoas podem usufruir disso também. Se a pessoa está com frio em casa, ela tem um lugar onde vir para fazer um chá, para esquentar uma sopa, por exemplo, ou para se esquentar, simplesmente, né? Ou carregar o telefone, ou fazer um trabalho home office, chama, home né? Office. Fazer um trabalho home office. Tem internet, então a pessoa vem com o computador, conecta o computador e na eletricidade e faz o trabalho dele. Então nós fazemos muito essa ajuda também. E ademais levamos uma vida normal também. Vamos no cinema. E é muito legal, porque legal não é legal. Na primeira, segunda vez é legal, depois já enche o saco. Você vai no cinema e toca a sirene. Aí você tem que sair e ir pra baixo. Uma vez eu fui no cinema, comecei a assistir um filme, no meio do filme tocou a sirene de antibombas. Então todo mundo tem que descer e ir pra fora do shopping, né? Aí depois cancelaram a sirene. Você volta
e nós voltamos e continuamos a assistir o filme. E quando chegou naquele momento crucial onde vai resolver todo o filme, tocou a sirene de novo e já era e já não dava tempo de continuar depois porque já estava próximo ao toque de recolher. Então saímos, eu fui assistir o filme, acabei que não sei como que acaba o filme. Não sabe o final. E do seu irmão? Fala assim, ele mora com você em outra cidade, Não. outra localização? O que ele está estudando? Como é? O meu irmão está numa cidade que chama Uzhgorod. Ele está no seminário birritualista, que é um seminário romano-católico, mas ao mesmo tempo é um seminário bizantino. Do rito romano e do rito bizantino, da igreja greco-católica. Ele está acabando os estudos agora e não sei se Deus quiser, esse ano, o ano que vem, eu acho que vai ser ordenado. Diácono. Ele está um lugar bem tranquilo, não caiu nenhuma bomba lá, é um lugar bem afastado, perto da Hungria, na fronteira com a Eslováquia e a Hungria. Então é um lugar bem tranquilo lá. Ele veio passar o Natal comigo na paróquia e o que ele queria escutar era escutar o barulho de bomba. A primeira vez, quando bombardearam lá e ele tava na cidade, eu liguei pra ele e falou: olha, eu tava tomando banho, não escutei, não consegui escutar, saiu todo triste. Aí quando outra vez, ele escutou, que ele saiu fora numa sacada da casa onde ele estava, e escutou os barulhos de bomba. E quando ele me viu, eu estava tão contente, falei: escutei a bomba, Lucas. Eu falei, e eu estava dirigindo o carro e a bomba explodiu em cima da minha cabeça. Caiu os estilhaços depois mais para longe, né? Mas explodiu bem em cima da minha cabeça. Eu cheguei, estava tudo tremendo. E ele todo contente. É, porque ele estava perto e não tinha experimentado essa situação de guerra. Para ele era uma novidade, mas também é algo perigoso. Sim. E vocês, lá em Kiev, vocês costumam levar as pessoas até as fronteiras, ajudar pessoas? Isso mais no começo. No começo fazia, mas não levávamos à fronteira, não, porque tínhamos que estar no lugar. Nós ajudávamos a levar as pessoas para o lugar onde se pega o trem, para eles poderem fugir. Mas para as fronteiras, levamos poucas pessoas, muito pouca. E isso foi também porque um ou outro tinha que sair do país para fazer o serviço de ajuda humanitária, para receber ajuda humanitária, para pedir ajuda humanitária. Então, como nós tínhamos que ir, levávamos alguém. Mas o serviço mais de levar era levar até onde pegava o trem. E no começo não era assim tão fácil, porque os russos estavam muito perto, tinha alguns tanques dentro da cidade também. Então era muito perigoso e dava medo no começo. Cruzar a ponte, por exemplo, né? A guerra vai fazer um ano. Dia 24 de fevereiro. E você viver nessa situação, fazendo uma análise, existe uma perspectiva dessa guerra acabar? Porque vemos o Papa Francisco e outras autoridades internacionais pedindo o fim da guerra. Você vislumbra um final assim próximo dessa guerra? Eu não vejo o fim no horizonte ainda não. Eu acho que por enquanto não vai acabar. E você está retornando a próxima semana para lá? Quarta-feira. E você vai de coração aberto? Eu quero. E você deseja ir para lá? Eu quero voltar para minha casa. Lá é a tua casa? É, minha casa e com as pessoas a quem eu fui enviado. Certo. Deus me colocou ali com eles e mesmo que eu não possa fazer muita coisa, eu quero vivenciar tudo que eles vivenciam. Sofrer tudo que eles sofrem, porque é o meu povo também. Certo. Deixa uma mensagem, Padre Lucas, para nossos ouvintes, os internautas aí que estão nos acompanhando pelas redes sociais, uma mensagem sobre missão, né? Sobre vocação. Essa vocação nossa, né? E a vocação também do leigo, da família, todos nós devemos cumprir a nossa missão nesse mundo. Deixa uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando. A vocação não é nada mais, nada menos que a sobra. Sempre se compara a missão com a multiplicação dos pães. Depois de que Cristo multiplicou os pães, ele recolheu os cestos cheios, né? Esses cestos cheios é a missão. Depois de eu ter me alimentado, depois de ter saciado da palavra, eu estou agradecido a Deus. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Se eu encher, eu estou cheio de Cristo, então eu posso falar, é tudo na gratuidade. Então eu vou e falo daquilo que eu tenho, do que o meu coração está cheio, né? Daquilo que eu me alimentei, as sobras daquilo que eu recebi de Cristo. Por isso a missão não se pode fazer no esforço. A missão se faz na gratuidade, na medida que Deus permite, né? Se Ele fala, chega, acabou o tempo de missão, porque a missão não é uma vocação que nem ser padre ou ser cristão, né? Pro resto da vida. A missão é um serviço. Você chega um momento ele fala, chega, agora você volta. Agora a melhor coisa que tem para fazer é voltar e para a missão um tempo. São Paulo mesmo fazia isso, né? É muito interessante, porque São Paulo saía em missão, fazia o que ele tinha que fazer, a missão, anunciava onde ele tinha que anunciar e voltava para Antioquia, para a comunidade dele. E ficava um tempo com a comunidade dele. Depois de lá saía outra vez em missão e depois voltava. É sempre um encher da graça de Deus com a própria comunidade e contando as experiências das obras que Deus fez nessa missão. Depois sair outra vez para anunciar, né? E é isso, sempre na gratuidade. Não pode, no